Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui conosco no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira e, junto com Rose Moraes e Andrea Aber, trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento. E o nosso episódio de hoje será Humor é coisa séria e rir é o melhor negócio. E para conversar e rir muito aqui comigo neste episódio, nada melhor do que pessoas bem-humoradas ou mal-humoradas, até porque existe um livro chamado O Melhor do Mau Humor, que eu li e tenho aqui comigo, mas essas duas são feras e já se divertiram muito na vida. E vamos abordar seriamente este tema de hoje. Portanto, estão comigo as âncoras deste programa e eu chamo primeiramente a Rose Moraes. Como está, Rose? Oi, Sérgio, tudo bem? Olá, Andréia. Olá, ouvintes. Olha, esse tema é bem interessante, tem bastante observação séria por trás dele, mas vamos em frente. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima. Muito bem, e eu vou chamar a Andrea Aber, que é HABR, que está agora aqui conosco e vai também seguir dentro deste episódio. Como está, Andrea Aber? Olá, estou bem. Rose, oi, tudo bem com você também? Caros ouvintes, vocês estão bem? Temos hoje um tema bem controvertido, eu acho. Afinal de contas, rir e fazer algo sério parece uma contradição. Porém, nós estamos prontos para mostrar para você como isso é possível. E no final de cada episódio, deixamos dicas de filme, livros ou outro material adicional que você pode pegar no site da Pratique Instituto ou nos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. E deixamos também uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento. E ainda uma música aleatória do Jorge Roberto. E a música aleatória do Jorge Roberto hoje vai ser Sentimento Palhaço. Olha só que ela não tem nada de aleatória. Eu acho que a carta de hoje também vai vir muito sugestiva e muito alegre. E com cachorros latindo ali ao fundo da Rose, que são seus cachorros alegres, nós temos o objetivo aqui nesse papo de convidar você a entender como seria possível ser uma pessoa engraçada no trabalho e ter a responsabilidade de fazer o serviço ao mesmo tempo. E por falar nisso, eu ouvi esses dias um comentário de uma pessoa que se dizia engraçada e alegre e que ninguém aceitava suas sugestões de trabalho, porque ela era assim. Mas eu queria dizer que para essa pessoa que ela precisa aprender a separar as coisas e fazer uso do autoconhecimento para responder uma seguinte pergunta. As sugestões eram pertinentes e eram coerentes para melhorar o trabalho do local que ela trabalhava? Ou eram sugestões totalmente sem sentido, porque a alegria e graça dela impediam que ela entendesse o funcionamento do sistema de forma correta? Passei por diversas situações onde a pessoa dava diversas sugestões e realmente nenhuma tinha condições de ser adotada, simplesmente porque eram difíceis e custosas de serem implantadas e cujo benefício seria muito pequeno. Exatamente, André. Eu também tive colegas e tive outras situações em alguns grupos, né, que eu participo, que as sugestões realmente não tinham sentido e, não, tudo bem, deixa para lá. Então, se uma pessoa pensa que suas sugestões não são aceitas porque ela é muito brincalhona, ela tem que responder essa pergunta que você falou aí atrás. Você realmente está dando uma sugestão compatível com o trabalho que você está fazendo ou você está falando só por falar? Exato. E uma coisa é a pessoa ser alegre, ser extrovertida, e outra coisa é ela também, na hora que ela for se expressar, ela não conseguir atuar de uma forma mais séria. E isso pode estar dificultando essa comunicação, essa passagem de situações, de expressões, de pensamentos que ela tem, até sugestões. Aí ela nunca vai ser aceita. É isso mesmo, né, gente? Se uma sugestão de uma pessoa é boa, ela será ouvida. Isso significa que essa sugestão faz sentido dentro do contexto, que a sugestão será pensada, será desenvolvida, independente de quem deu a sugestão, se é alegre, se é ranzinza. Basta ser uma sugestão inteligente e prática. Né? E esse episódio ele foi sugerido para eu desenvolver em forma de palestra. Ele foi sugerido como uma forma de dar nas empresas uma palestra sobre esse tema. E é sobre este tema que nós vamos abordar. Porque se vocês acompanham nossos episódios, sempre tem alguma colocação nossa, alguma coisa engraçada, porque
Quando a gente começa a falar e quando a gente começa a conversar, se tudo for levado muito a sério, é capaz que as pessoas não tenham interesse pelo assunto. A brincadeira é uma forma de quebrar o clima. Por exemplo, eu como palestrante, eu posso entrar num palco e dizer assim: olá, quem não me conhece, eu sou Sérgio Nogueira, eu sou alegre, eu sou paciente, eu tenho muita cultura, eu sou inteligente e, para quem me conhece, eu sugiro que fiquem quietos, não falem nada. Então, com isso, eu quebro né, a É entrada. verdade. Você está quebrando o gelo. Eu quebro a entrada de uma palestra dizendo que eu sou tudo isso, mas ao mesmo tempo dizendo, é mentira, quem me conhece fica quieto, não fala nada. Então essa é uma forma de humor. Então são essas coisas aí que a gente tem como coisas alegres, coisas engraçadas que quebram o gelo. Agora, não vale para todo mundo, né? Que nem minha formação de Master Trainer, nós tivemos várias interações ali entre os colegas, e se você não tem a veia humorística, não conte piada, vai ser ruim. Vai ser uma piada que não vai dar certo. E aí vai ter aquele riso forçado, vai ter aquele risozinho frouxo, vai ter que rir para não perder o amigo, que são até temas aqui do nosso episódio. Que tipos de sorrisos, de risadas será que a gente tem? Temos alguns, né, Sérgio? Temos É? vários. Olha que interessante. Rir é o melhor negócio, rir da desgraça alheia, rir de nervoso, rir para não chorar, rir na hora errada, riso amarelo, riso frouxo, como o Sérgio disse. Então, tudo isso são expressões e eu fui pesquisar essas expressões que eu achei bem interessante. Rir da desgraça alheia. Essa é fácil. Né? Alguém caiu na sua frente, às vezes o sorriso não é nem o sorriso, é o riso. É inevitável, né? É a gargalhada. Muito comum, é gargalhada. A gente acha isso engraçado, né? Quantas vezes a gente ri, a gente vai rir primeiro para depois socorrer o coitado que está todo esborrachado no chão, né? Então... Verdade. Nossa, isso é tão comum, né? Porque às vezes você não quer rir, mas você acaba não conseguindo se segurar e a pessoa está lá esborrachada no chão. Ou quando você derruba, né, alguma coisa na mesa. Derrubar coisa na mesa, eu sou campeã. Isso é desde criança, minha mãe, até hoje, já estou velha, já eu derrubo coisa na mesa, ela fala, mas você continua a mesma, né? Desde criança você se habituada todos os dias. Não muda nunca. Não vou mudar, né? Isso não vou mudar. E aí eu vou dar um sorriso amarelo para minha mãe, né, mãe? Fazer o quê? ou vou ter um riso de nervoso. E tem o riso frouxo, né? Que é rir de qualquer coisa, né? Até do que não tem graça. Exatamente. Agora, o rir de nervoso é uma coisa interessante aqui, porque tem até pesquisa, gente. Às vezes as pessoas nem sabem dessas pesquisas. A risada, queridos ouvintes, é uma reação produzida quando estamos relaxados de algo que nos diverte. Então, olha só, cientificamente, hein? O cérebro emite o impulso da risada para relaxar o corpo, fazendo com que a gente aproveite todo esse momento. Mas isso também pode acontecer quando passamos por um momento de estresse, porque a gente acaba rindo com o instinto básico, que é de defesa. A gente está no perigo, então a gente começa a rir. Tem gente que tem isso, né? Está com medo, mas está rindo, né? A verdade é que o riso, em qualquer momento, ele pode estar associado a prazer, a diversão, a medo, a vulnerabilidade. Olha que coisa doida isso, né? Uhum. E você que está aqui conosco neste episódio, lembre-se que este e todos os outros episódios estão gravados em vídeo no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Haber. Acesse, se inscreva, ative o sininho para ser avisado de todos os nossos vídeos. E tem mais tipo de risada, né? Ou de sorrisos. O sorriso amarelo, que é aquele sorrisinho assim, né? De não estar achando muita graça. Tem o riso... E a pessoa nem consegue disfarçar, né? Riso amarelo. Tem o riso forçado. Vocês lembram antigamente, quando a gente ia tirar foto, aquelas fotos antigas em preto e branco, sai todo mundo com cara séria, não é? Se você falasse para as pessoas, olha, dá um sorriso. Nossa, o sorriso ia ser aquele sorriso amarelo mesmo, um sorriso que não diz nada, um sorriso forçado. Por quê? Porque as pessoas não sabiam sorrir. E aí, qual foi o truque que os fotógrafos começaram a usar? Olha o passarinho, para a pessoa... Ou então, e aí, diga... cadê o passarinho, né? Alguns que vão perguntar, isso. Cadê o passarinho? Diga X, alface, né? Coisas desse tipo, para que o sorriso na hora da fotografia saísse um pouco mais natural. E o rir para não chorar?
Quando a desgraça é tanta que não vai ter solução, então o negócio é rir mesmo, né? Rir para não chorar é um sinal de resiliência. Quando o nosso corpo libera serotonina e endorfina, substâncias que dão sensação de bem-estar e relaxamento, nos ajudam a estressar menos, pode aliviar a dor e até fazem bem para o coração. E existe uma pesquisa que é coordenada por uma psicóloga clínica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que ela diz o seguinte, que rir também é um forte mediador de como anda a nossa saúde mental. Aliás, queridos ouvintes, nossa saúde mental já foi para o saco há muito tempo, porque estamos no meio de uma pandemia. Quem está nos ouvindo em 2050, procure no Google. Estamos passando em 2022 por uma pandemia e a pandemia fez com que a nossa saúde mental já fosse para o beleléu. Então, esse tipo de brincadeira, olha só, nós estamos falando aqui de sorriso, de risada. Desde o começo dos nossos episódios, eu brinco com o pessoal de 2050, porque o podcast, ele pode ser ouvido a qualquer hora. Então, desde o primeiro episódio, se não me engano, a gente faz uma brincadeira sempre com esse pessoal de 2050, né, Rose? Sim, a gente sempre faz, porque o podcast, aliás, nosso podcast, né, vai ser ouvido eternamente, porque nós só temos sacadas legais, nós temos assuntos interessantes, a gente traz aqui para os ouvintes situações, informações, entretenimento, porque a gente indica filme, a gente indica livro, tem música para desestressar quem possa estar estressado. Olha que legal. Cartas. Tem as cartas da nossa amiga Andréa. Tem cartinha. Mas continua, Rose, o que você estava falando da pesquisa? Então, e essa pesquisa diz o seguinte, pessoas que conseguem rir de si mesmas e dos problemas têm um alto nível de resiliência e costumam encarar a vida com mais leveza. Então, olha, rir para não chorar, tirando essa ironia, né, essa brincadeira que a gente faz aqui, é um sinal de força, de coragem e maturidade emocional. Olha que bacana isso. Gostei, viu? Então, o Sérgio tocou nesse assunto de tipos de fazer graça, tipos de humor. São considerados tipos de humor o xiste, a ironia, o sarcasmo, o escracho, as gafes, o humor das chanchadas, muito comum na cinematografia brasileira. Aquele humor inglês, que é aquele mais refinado, aquelas piadas prontas, piada interna, trocadilho. E segundo minha pesquisa, a gente tem a seguinte lista aqui. O que é xiste? Xiste é um dito humorístico e sagaz, que diz gracejo, facécia, não sei nem dizer isso direito, gente. É um humor, uma graça, uma espécie que se manifesta por palavras espirituosas, né? Ela foi originada do alemão Witz, que significa gracejo, essa palavra. Então, a palavra xiste ela é encontrada na obra de Freud, no pai da psicanálise, que define o xiste como uma espécie de válvula de escape do nosso inconsciente, que utiliza para dizer em tom de brincadeira aquilo que verdadeiramente se pensa. Eu estou lembrando de Freud aqui, aquela situação do charuto. Lembra que todo objeto fálico tem uma representação sexual? Sim, parece, é verdade. Não é? E parece que teve uma vez que ele estava num local fumando um charuto, os alunos passaram, olharam para ele e falaram, professor? E ele disse, às vezes um charuto é apenas um charuto. Seria isso um xiste? Com certeza, talvez. Acredito provavelmente que sim. Provavelmente sim. Agora, ironia, né? Ironia. Eu vi um meme do He-Man dizendo assim, eu não dou indiretas, ao contrário de certas pessoas. Verdade, esse é um exemplo de ironia, com certeza. Porque o que é ironia, né? É a utilização de palavras que manifestam sentido oposto do que elas realmente significam literalmente, ou até mesmo é uma arte de tirar sarro de alguém, de criticar alguém, de censurar alguém ou algo. A ironia, ela valoriza algo, né? Mas quando, na realidade, ela quer desvalorizar. Fica até engraçado dizer isso, né? Vocês já ouviram aquela expressão, ironia do destino? Ela é usada para descrever situações em que acontece algo
que você não esperava, mas você quer atribuir a alguém, né? Tipo uma justiça divina, né? Ironia do destino, quer dizer, estou sofrendo isso, mas, né, não é minha responsabilidade, está vindo de algum lugar, algo que aconteceu. E para você que está nos ouvindo aqui neste episódio, pegue o resumo no site da Pratique Instituto, pegue também todos os resumos anteriores. No site você também pode acessar nossos grupos de Telegram e o WhatsApp da Pratique Cast. E o sarcasmo? Bem pensado, bem pontuado. Então, e vocês já ouviram que falamos de ironia, a Rose citou sarcasmo, e qual a diferença entre os dois? O sarcasmo é considerado um tipo de ironia mais grave, quando tem a finalidade de zombar de algo, de alguém, até mesmo às vezes de humilhar. A ironia, como dito, ele já expressa algo que não necessariamente significa aquilo que a pessoa está pensando, vem um jogo de palavras, de contradições aí nesse meio. Mas, nesse caso, também não tem por obrigação humilhar ou provocar algo, né? Como é no caso do sarcasmo. O sarcasmo é mais pesado. E as pessoas geralmente se incomodam muito mais quando uma pessoa fala, ela foi sarcástica com você, com aquela pessoa, com aquela situação. Não, a gente tem também as gafes, né? Que você está falando mal de um político, chega alguém, se apresenta e o cara fala, eu sou político. Aí fala, eu dei uma gafe. É verdade, é um gafe. vacilo, né? Uma mancada. Aquela, né? Até aquelas situações, às vezes, quando a pessoa chega e você está falando alguma coisa e não percebe que ela chegou, aí você fala assim, nossa, que gafe que eu cometi. Isso é fofoca ainda, né, André? Um tipo de fofoca. A gente tem o humor inglês ou britânico, né, que é aquele humor mais refinado. Eu, quando escrevi minhas crônicas, o meu primeiro livro, e quando eu escrevo minhas crônicas, as pessoas geralmente falam que eu tenho um estilo do humor inglês, quando eu coloco as coisas dentro da minha crônica, né? Então, o humor inglês é aquele humor mais Sir. A rainha da Inglaterra viu os dinossauros, passou por tudo e ainda não viu o Palmeiras campeão. Queridos ouvintes, desculpe a meme e a brincadeira sarcástica para quem é palmeirense, certo? Pode cortar isso. Tem a piada interna, né? Aquele que só os envolvidos ali na situação vão saber. Pessoal de TI, né? Para quando que você quer o projeto e dá risada, cai todo mundo no chão. Por que isso? Porque geralmente o usuário quer um projeto para uma determinada data e a complexidade é muito grande. E o pessoal de TI sabe disso. Fala, pera, você quer um negócio em 3 meses? Nunca que você vai conseguir. Então, é uma piada interna. E essas piadas internas, elas são muito comuns nos departamentos. Então, que só eles, né, nas empresas, só eles mesmos que conseguem entender a graça daquela piada. Tem o trocadilho, piadas. e eu digo uma muito velha para quem é nosso ouvinte, um pouco mais experiente. Não confunda Carolina de Saleitão com Caçarolinha de Assar Leitão. Não sei quem é Carolina de Saleitão, se alguém quiser botar no Google, mas talvez seja alguma poeta, escritora, alguma pessoa da época, mas é uma espécie de trocadilho. Tem vários trocadilhos, Tem vários. É isso aí. Fala assim, qual é a tecla favorita do astronauta? O espaço. Essa eu não sabia, hein? Essa é nova, ouvintes. Essa é nova. Mas seguindo em frente, estamos falando aqui de rir e quais os benefícios da risada no corpo humano? Tem até livro, né, gente? Tem um livro aí que nós estamos até como referência para esse assunto, o método Smile, cujo acrônimo significa S de sorria, M, mude de atitude, I, identifique oportunidades, L, lidere positivamente e envolva e execute. Eu acho interessantíssimo isso, né? Esse acrônimo. E é nesse livro que ele coloca que o cérebro ele não diferencia o real do imaginário. Isso nós aqui, como terapeutas, nós já sabemos disso. A gente utiliza isso em nossos cursos, em nossas palestras. O cérebro ele não tem ideia do que é real, do que é imaginário. Então, se você sorrir, rir, gargalhar propositadamente, o seu cérebro não vai interpretar se isso é real ou imaginário. E ele vai absorver todos os benefícios dessa risada que você está dando. Seja ela gratuita, sem ter graça de nada, forçada, ou se você está vendo um belo programa de humor e se esborrachando de rir, ou até se mijando de dar risada. Essa nós não falamos, né, até agora.
Não. Essa a gente não falou, essa aí não. Mijar de tanto rir. Olha só por onde que Fica sai essa mais essa risada. para conta aí. Bota mais essa para conta. Mas e aí nós temos esses benefícios dentro do corpo humano e a gente listou alguns aqui. O cérebro produz endorfinas, que têm um poder analgésico e anestésico muito superior que a própria morfina. Isso justifica o aumento do movimento de humanização do ambiente hospitalar, com a presença dos nossos queridos palhacinhos, ou os palhaços da alegria, ou médicos do riso, né, que existe, que eu já até presenciei isso. Doutores da alegria. Sim, que eles buscam realmente alegrar os pacientes, que eles vão elevando a autoestima, eles levam amor, eles levam redução dessa dor, porque eles vão fazendo os pacientes rirem, principalmente hospitais que têm os doentes terminais também, tem muito isso, câncer, tem muito isso, eu já presenciei, é muito bacana, né? Faz muito bem para a alma, até para quem não está doente, né? Nosso sistema imunológico se fortalece com o aumento de produção de imunoglobinas do tipo A, que é a nossa primeira linha de defesa, olha aí, gente, contra diversas doenças virais e bacterianas. O coração também acelera, né? Ele bate o sangue com mais vigor, fortalecendo a artéria, músculos cardíacos. A nossa face fica vermelha, né? A gente fica vermelha de tanto... A gente fica vermelha não, né, gente? Eu fico vermelho. Ficamos vermelhos de... Verdade. Ficamos vermelhos de tanto dar risada, né? Então, significa que o sangue está circulando com maior intensidade. E não ficam as rugas que vocês tanto temem. Tem medo, né? O que a gente teme. Mas olha só, né? Ela é muito interessante. Sorrir é bom porque movimenta todos os músculos da face, gente. É um excelente massageador facial da risada, olha aí. Exato. Não, e olha só quantos benefícios que nós estamos falando aqui de quando a pessoa sorri. E a gente não deve esquecer ainda que o cérebro, durante uma gostosa gargalhada, também produz a serotonina, que combate diretamente o cortisol, o hormônio do estresse, ajudando a trazê-lo para níveis aceitáveis em nosso organismo. Aliás, o estudo do humor é uma ciência. Vocês sabiam que a gelotologia é o estudo do humor, do riso e dos seus efeitos psicológicos e fisiológicos no corpo humano? Então, todas essas informações que a gente está trazendo para vocês é fruto de uma ciência, gelotologia. Não tem nada a ver com gelo, né? Devia ser risotologia, mas é gelotologia. Poderia ser, né? Humotologia também não dá. Né? É humortologia. Humortologia seria morto, humortologia não seria muito interessante. Não ia ficar bom, não ia. Não ia. Mas é isso. E dentro da gelotologia, nós temos 27 benefícios causados pela risada, pelo riso, pelo sorriso, pelo bom humor. Mas, seguindo em frente, o que nós podemos abordar aqui? Os inibidores do bom humor. O que tira você da graça? Por exemplo, o trânsito. Eu acho que essa é boa. Quase todo mundo perde o bom humor no trânsito. Então, mas o que você pode fazer? Você pode acordar, dar uma risada frente ao espelho, agradecer pela sua oportunidade de viver mais um dia, sair de casa bem alimentado, pegar o transporte público ou o seu próprio automóvel, dirigir-se às pessoas com um sorriso, o sorriso abre portas, abordo isto no capítulo da empatia que eu escrevi para o livro da metodologia do comportamento humano, do qual nós três aqui somos coautores. Então o sorriso, ele abre portas, ele libera muito da nossa alegria e conseguimos contagiar as outras pessoas. Então, passando pelo trânsito, passando pelo transporte público, com o humor, sem você se deixar abater e sem você ser contaminado pelos agentes externos a isso, por exemplo, o trem que não vem, o metrô que está atrasado, o ônibus que quebra, o carro que te fecha, você que fecha o outro carro. Se você escapar de todas, chegar atrasado ao serviço, se você escapar de todas essas armadilhas, você chega ao serviço e você pode contagiar as pessoas ao seu redor, dizendo um bom dia bem alegre, cumprimentando desde o porteiro até a moça do cafezinho, dizendo para todo mundo, tenha um bom dia. E mesmo, né, Sérgio, com todas essas coisas que possam vir a acontecer durante o trajeto para o trabalho, para qualquer outra coisa que você tenha que fazer, a gente fala muito de usar
o autoconhecimento e a inteligência emocional, né? Como você bem disse, não deixar essas situações te contaminarem e tirar o seu bom humor. E durante a minha vida profissional, acredito que na de vocês também, várias ações foram tomadas pelas empresas para fazer o ambiente de trabalho ser melhor. Quem não conhece a famosa empresa Google, na época que a gente está aqui, e não em 2050, talvez, mas o Google, ele tinha setores onde brincava-se, jogava-se, dormia-se, ou seja, totalmente, né, um negócio totalmente avançado para você se desestressar, né? Então você tem ambientes, salas de descompressão. Eu tive uma empresa onde eles faziam a massagem. Você agendava um dia, um horário e você ia lá fazer massagem. E eu sou massagista, vocês sabem. E eu aproveitei bastante porque ela era uma excelente massagista também. Já passei por empresa também que tinha a Quick Massage. É uma prática bem difundida aí em grandes empresas. Pena que não é todo dia e toda hora, né? Né? Porque senão você vai todo dia lá fazer a Quick Massage. Então, elogios no trabalho, bom trabalho, parabéns, excelente iniciativa, obrigado, por favor, com licença. Tudo isso contribui para você deixar o dia mais feliz dentro do seu ambiente de trabalho. E por que não dentro do ambiente familiar, dentro de uma família grande que você vive, chegar estressado do trabalho e descarregar em cima do cachorro é ruim, né? Coitadinha do bichinho. Tadinho do cachorro. Cachorro não tem nada a ver com isso. Mas como utilizar o humor de forma correta, né? Nós temos que procurar o momento certo, ver se a situação que você vai brincar não é uma situação grave dentro da empresa, a pessoa certa para você brincar. Eu acredito que não é muito legal você brincar com seus superiores, porque se você começar a brincar com pessoas acima do seu grau, eles podem brincar com você na volta. Olha, sabe aquele aumento que eu ia te dar? Não vou dar, né? Então, né, a brincadeira pode ter... E ainda em tom de brincadeira, e a pessoa nem vai poder ficar brava. Pois é. Então existe uma forma correta de você brincar e se dirigir às pessoas. O momento certo, brincar naquela festinha de aniversário que todo mês acontece no fim, né? No fim do mês, vamos comemorar aqui os aniversariantes do mês. É no momento de descontração, no momento que você pode fazer as gracinhas, que não sejam de mau gosto, né? O mau gosto, bom senso e coisas depende de cada um. Aplicar apelidos, né, pejorativos e discriminatórios também, né? Tem muito disso, às vezes, quer dizer. Isso já é a parte que a Rose está tocando no que não fazer. Então, o que não fazer? Isso que ela acabou de falar. Apelidos pejorativos, falar por trás da pessoa alguma gracinha, de repente de alguma deficiência ou de alguma falta de habilidade que ela possa ter. Pois é, porque como você bem disse, né? Antigamente era comum até algumas brincadeiras assim, mas hoje pode virar um processo, né? Isso nós podemos colocar aqui a André, que entende desse assunto, que a gente pode sofrer um assédio humoral. Nós estamos falando aqui de assédio humoral. De humor. Moral. Assédio já estamos falando do humor, já muda aí, já criamos uma palavra. Dentro disso, nós temos nas empresas várias coisas e várias atitudes que você pode tomar para se cuidar sobre esse tipo de processos que você pode sofrer, e são processos caros que às vezes afetam a imagem até da pessoa ou da empresa. Queria compartilhar com vocês também a pesquisa do Dr. Masaru Emoto, que ele fala da reação das palavras, dos sentimentos e pensamentos em uma superfície líquida, que é a água. Ele submete a água e esses estímulos e fotografa seus cristais, mostrando a forma que eles adquirem em cada situação, adquirindo formas lindas e harmoniosas quando recebem estímulos positivos, e formas totalmente disformes ao serem submetidos a estímulos ruins. Então, olha que curioso, a água vai reagindo de acordo com o estímulo. Se é positivo, vem formas lindas, e se não é, vem formas disformes. E nós temos que pensar que 70% do corpo humano é composto de líquido. Então, temos um quadro do que acontece com a gente
no nosso interior quando nós somos colocados dentro de ambientes desses tipos. E também tem aquele filme Quem Somos Nós. E esse filme que a Andrea está falando, ele tem uma parte em que a personagem está numa estação de metrô e há uma exposição da água com esses cristais aí, umas fotos, que é muito legal. Essa é a parte do filme que você deve assistir. E então, nós temos dicas de filmes, livros, vamos para a carta? Vamos para tudo isso com o Sérgio sem a câmera, porque ele apertou um botãozinho e sumiu a imagem dele. Queridos ouvintes, vocês não vão ver o Sérgio no final desta... Não vão ver no vídeo, né? Porque no áudio eles vão continuar me ouvindo. Sim. Dica de filme. Exatamente. E a dica de filme hoje... Patch Adams, O Amor é Contagioso, um filme de 1998, onde retrata a história de Hunter Patch Adams, autor Robin Williams, que está contracenando, que após uma tentativa de suicídio busca internação em um hospital psiquiátrico. Nesse contexto, Patch percebe que os profissionais envolvidos no cuidado dos internos se demonstravam pouco atenciosos no cuidado dos mesmos e descobre que consegue ajudar os pacientes de forma mais eficaz com um diálogo e humanização, decidindo nesse momento que queria se tornar médico, então deixa a instituição e entra para a faculdade de medicina. E na faculdade ele se destaca com boas notas e com métodos pouco ortodoxos, os quais são vistos pelo coordenador do seu curso como um excesso de felicidade de conotação negativa. Vale a pipoca e o filme, gente. E eu tenho uma lembrança de uma cena em que ele está contracenando com uma das alunas que passa a gostar dele, né? E ela vira para ele e diz assim: "Você nunca fala sério?" Aí ele fala: "Não, eu tentei durante anos, nunca funcionou." Pois é, olha aí. Né? Então, olha só a importância do humor. E a dica de livro é o livro que nós estamos usando como referência. Inclusive, eu vou deixar 2 livros deste mesmo autor. Um é o Método Smile, para a gestão do humor no ambiente de trabalho, um guia prático para a humanização corporativa. Marcelo Pinto, editora Ser Mais. E tem o segundo livro que eu também quero indicar para vocês, deste mesmo autor, que é Sorria, Você Está Sendo Curado. Você consegue este livro na Amazon e é um livro que fala sobre pessoas ranzinzas que geralmente afastam as boas energias de um ambiente e você não gostaria de estar próximo de pessoas ranzinzas. Cartinha? Eu tenho uma cartinha aqui, do baralho 100 Perguntas Poderosas. Cartinha. Então vamos lá. Sorteio. Os tambores para a cartinha. Em quem você se inspira? Gente, quem é a inspiração de vocês, de pessoas bem-humoradas que vocês gostariam de ter? A minha, eu digo de cara, é o Paulo Gustavo, aquele nosso querido ator que faleceu ano passado, vítima da Covid. Ele era a minha inspiração com a mamãe dele. Como é que era o nome da mãe dele? Dona Hermínia. Dona Hermínia. Então eu me inspiro muito no humor desse cara. Ficamos por aqui e neste episódio a gente ficou sabendo que rir é coisa séria, que com as risadas nós exercitamos todos os músculos do corpo, nosso cérebro não sabe se estamos rindo para valer ou de mentirinha, você pode economizar muito em consultas e remédios. Se estiver sempre de bom humor, você também pode ser engraçado e dar sua opinião sobre as melhorias que você acredita serem necessárias no seu trabalho, desde que elas sejam pertinentes. Dar uns foras, cometer gafes, rir na hora errada podem ser coisas desagradáveis, mas servirão de lembranças no futuro. O bom humor modifica até a água e o nosso corpo é composto por 70% de água. Você deve usar o humor nos lugares certos, com as pessoas certas, porque caso contrário, você poderá ser acusado de assédio moral, desculpe o trocadilho, e é isso. Seja feliz, seja grato, porque é assim que devemos levar a vida. Fique agora com a música Sentimento Palhaço, do Jorge Roberto. Pessoal, eu vim trazer mais uma composição minha, chama-se Sentimento Palhaço. Não sei se o que faço de mim é mentira ou verdade. Eu só sei que me arde esse fogo e não tem condução. Vem quando o som de um bolero me invade
vilão. Se mistura ao tom de exagero de seu rubro batom. Ai. Teu corpo, teus gestos, teu jeito bailando no espaço. Sentimento palhaço e no picadeiro é o amor de verdade. Mistura em mim farsas, desejos que eu nego tentando seus beijos, nesse amor que já foi, ou que um dia será mais que hoje é loucura. La la ri la la ri la 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 ri la la ri. Tem quando o som de um bolero me invade e o perfume vilão se mistura ao tom de exagero de seu rubro batom. Ai, teu corpo, teus gestos, teu jeito bailando no espaço. Sentimento palhaço e no picadeiro é um amor de verdade. Mistura em mim farsas, desejos que eu nego tentando seus beijos, nesse amor que já foi, ou que um dia será mais que hoje é loucura. Mas que hoje é loucura.